Amigos, meu nome é André Barata. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a carta de Filemon, no sentido de que é ser de que é ser um cristão, de que é ser renovado, de que mudanças é que deveriam ou devem espelhar num novo nascimento, numa nova criatura. Então eu queria me focar na carta de Filemon. Eu sei que não é fácil de encontrar Filemon, é mais fácil encontrar Pokémon do que encontrar Filemon na Bíblia, mas a verdade é que é uma carta que tem apenas um capítulo, mas traz alguns ensinamentos bastante profundos, e eu queria me focar apenas a partir do versículo 8, já que só tem um capítulo, não há como errar, que diz o seguinte: pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te, antes por caridade, sendo ele tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem quisera conservar comigo, para que, por ti, me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, o quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Então, lemos aqui alguns versículos, lemos 7, 8 versículos, para entendermos um pouquinho o que se passa nesta carta. Então existem vários intervenientes, mas eu vou falar apenas de 3, que é o apóstolo Paulo, que é quem escreve esta carta, Filemon, que é o receptor dessa carta, ou o destinatário dessa carta, e Onésimo, que era o motivo desta carta. Então, nós temos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, neste momento, estava preso. Filemon pertencia à cidade de Colossos. O apóstolo Paulo nunca tinha ido à cidade de Colossos para pregar o Evangelho. A verdade é que o Evangelho chegou na mesma à cidade de Colossos. Não se sabe a forma. Talvez Filemon tivesse ouvido o apóstolo Paulo em Éfeso, ou então não, ou o apóstolo Paulo pregou a alguém, por exemplo, a Epáfras, que fundou a igreja em Colossos, e talvez Epáfras partilhou o Evangelho da parte de Paulo para com Filemon, e notou-se que havia uma intimidade, apesar de não ter havido aquela comunhão física entre Filemon e Paulo. Havia um amor, uma ternura, um relacionamento forte e coeso da parte de ambos. Mas o foco desta carta é Onésimo. Quem era Onésimo? Onésimo era um servo de Filemon. Então, logo por aí, e historiadores também comprovam isto, que Filemon era um membro abastado em Colossos. Era alguém que tinha, talvez, um comerciante. Ele não só, se calhar, teria vários servos, mas também era muito conhecido, e esta carta de Paulo a Filemon fala muito sobre a caridade, o amor que Filemon demonstrava para com os seus. Então, talvez Onésimo fosse mais um servo, ainda que talvez não fosse. Se a Bíblia diz que ele era reto, que ele transmitia amor para com os outros, provavelmente Onésimo não seria tratado como um servo, mas seria tratado talvez como um amigo, não é? Mas na verdade é que o apóstolo Paulo dá-nos aqui uma indicação do que é que acontece entre Onésimo e Filemon. Diz aqui no versículo 11, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. Então, nós vemos alguém que provavelmente fez algo ao seu senhor, ou seja, Onésimo fez algo de errado para com Filemon, talvez roubar, talvez farto daquela vida, então fez algo a Filemon, seja roubar, seja ter destruído alguma coisa. O que é certo é que Onésimo separou-se de Filemon, mas justiça das injustiças, o que é certo é que Onésimo foi preso juntamente com Paulo preso por causa de pregar o Evangelho, e Onésimo talvez
preso por ter feito algo que não fosse agradável. Eles estavam presos em Roma, e Roma era como se fosse a escória da sociedade, ou seja, como se fosse todo o lixo era lançado em Roma. E o que é certo é que Onésimo ouviu falar do Evangelho nas prisões. E aqui Paulo, no versículo 10, diz o seguinte: peço-te por meu filho Onésimo que gerei nas minhas prisões. Ou seja, Onésimo recebe o Evangelho na prisão e é gerado uma nova criatura. E no versículo 11 diz: o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te o tornei a enviar. Há aqui um pequeno trocadilho no grego, nós não temos essa noção, mas onésimo significa útil. Então, quando Paulo está a dizer que antagonicamente onésimo, ou seja, como se eu tivesse o útil foi-te inútil no outro tempo, agora realmente ele vai ser aquilo para o qual o seu nome foi feito. O seu nome significa útil, então ele agora vai ser muito útil. Então, o que é que isto transmite para as nossas vidas, para o século XXI? Um crente, quando é gerado de novo, quando ouve falar do Evangelho, das boas novas, ele realmente vai, mesmo que antigamente ele fosse inútil para a família, fosse inútil no trabalho, fosse inútil como empresário, fosse inútil como empregado, fosse inútil como marido, fosse inútil como esposa, fosse inútil como filho, quando ele é gerado novamente, quando ele é gerado em Cristo Jesus, essa pessoa tem que se tornar útil. Ou seja, nós temos, como crentes, nós temos que dar o exemplo. Quando alguém se torna crente, quando alguém, digamos, aceita o Senhor Jesus, ele não pode continuar a ser a mesma pessoa. Senão aquilo para o qual ele professa, ou aquilo que ele professa, está totalmente em desacordo com aquilo que ele vive. Ou seja, por exemplo, eu não posso dizer que amo a minha esposa se trair a minha esposa. Isso parece que é algo que é antagónico. Então, no cristianismo, eu não sou aquilo que eu digo que sou, eu sou aquilo que eu vivo. Então, o apóstolo Paulo estava aqui a dizer para Filemão: olha, agora recebe-o como ao meu coração. Então, Paulo, a falar de Onésimo, ele tinha a certeza absoluta que a partir deste momento, a partir do momento em que ele foi gerado de novo, em que ele ouviu falar do Senhor Jesus, em que ele teve conhecimento das Escrituras, aquela pessoa, Onésimo, tinha sido inútil, que tinha sido ladrão, que tinha sido se calhar blasfemador, não sei, a Bíblia não indica, mas podemos tirar algumas conclusões, não é? Daquilo, por exemplo, olhando para as nossas vidas, o que é que Onésimo poderia ter sido também. Quantas vezes nós fazemos mal aos nossos familiares, não honramos os nossos pais, não ajudamos os nossos amigos, somos os piores trabalhadores e, na verdade, quando nós nos convertemos ou quando ouvimos falar do Evangelho e começamos a crer nas Escrituras, nada disso se muda. Continuamos a ser os piores filhos, continuamos a ser os piores pais, continuamos a ser os piores maridos, continuamos a ser as piores esposas, mas, na verdade, não é isso que a Bíblia nos ensina. Então, o apóstolo Paulo, quando ele diz que Onésimo foi gerado nas prisões e que ele tinha sido inútil, mas agora podia se tornar muito útil, então ele realmente tornou-o a enviar. Então ele diz para Filemão: olha, recebe-o como ao meu coração. Então ele tinha a certeza absoluta que Onésimo era uma pessoa diferente. A minha pergunta é: tu tens sido diferente? Tu que ouviste falar sobre o Evangelho, tu que ouviste falar do Senhor Jesus, tu que ouviste falar da cruz de Cristo, tu que ouviste falar do sacrifício vicário na cruz do Calvário, tens tido um comportamento modificado? Tens tido um comportamento de alguém digno de ser chamado filho de Deus? A minha resposta talvez seja não. A tua resposta talvez seja não. Mas a verdade é que hoje temos um fogo de vida. Hoje ainda estamos vivos. Há uma oportunidade de nós olharmos para trás e vermos que realmente não temos sido cristãos o suficiente para com o nosso companheiro, para com o nosso vizinho, para com os nossos filhos, para com a nossa esposa, para com os nossos trabalhadores, para com os nossos patrões. Eu conheço várias pessoas onde me disseram, e estamos a falar de pessoas crentes, em que eles me diziam: olha, eu nunca mais vou contratar pessoas crentes porque são os piores trabalhadores.
E isso não é de cristão. Isso não é de cristão. O que é de cristão é nós temos que honrar aquilo que o Senhor Jesus nos coloca nas mãos para fazer. Se eu sou um arrumador de carros, eu vou ser arrumador de carros, o melhor arrumador de carros. Se eu sou empregado de limpeza, eu vou ser o melhor empregado de limpeza. Se eu sou um patrão, eu vou ser o melhor patrão. Então é isso, quando eu digo o melhor patrão, não é ser conivente com o pecado. Quando eu falo em ser o melhor patrão, quando eu falo em ser o melhor empregado, não é qualquer meio para atingir um fim, não é isso. O que eu estou a dizer é ser reto diante da palavra de Deus, diante do Senhor e diante do homem também, né? Mas a verdade é que no versículo 17, que nós não tínhamos lido antes, diz o seguinte: assim como, pois me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Então o apóstolo Paulo está a falar com Filemão e a dizer, olha, provavelmente foi isto que ele quis dizer. Onésimo fez-te mal, Onésimo deve-te, mas se ele te deve, eu próprio pagarei. Porque o apóstolo Paulo tinha a noção que Onésimo era realmente uma nova criatura, era realmente uma nova pessoa. E a minha pergunta é, tens sido tu uma nova pessoa? Tens sido tu alguém restaurado? Tens mudado? Foste inútil e agora tornaste-te útil ou continuaste a ser a mesma coisa? Então que estas palavras, não as minhas, mas as palavras que são escritas na palavra de Deus, a Bíblia, que possam fazer quebrantar os nossos corações e que nós possamos mudar como pais, como filhos, que nós possamos mudar como trabalhadores, até mesmo na estrada, quem conduz sabe o stress que é muitas vezes estar no trânsito e às vezes o pior de nós vem ao de cima, mas que esta carta nos possa trazer mais alguns ensinamentos. Provavelmente na próxima vez que falaremos sobre a forma como o apóstolo Paulo abordou Filemão, da mesma forma como o Senhor Jesus abordou as 7 cartas em Apocalipse. A técnica de abordagem foi a mesma e que eu acho extremamente interessante, mas medita nestas palavras. Que o Senhor os abençoe.